Por fim, qual seria a última geometria, o último conjunto de arranjos geométricos que é relevante para a gente na química geral? Seria um arranjo formado por uma estrutura central em torno de central a 6 ligações. Ou seja, uma molécula de exemplo seria o SF6, que pode ser descrito por este arranjo. Nós precisamos, para caracterizar a geometria tridimensional dessa molécula, claro que a gente sabe que essas ligações não estão todas no mesmo plano, nós precisaríamos partir da bipirâmide trigonal regular e inserir nela mais um par de elétrons. Então a gente começa aqui com a geometria da bipirâmide trigonal e eu preciso inserir mais um domínio de elétron. Claramente eu não posso inserir nem por cima nem por baixo. Por quê? Porque essas duas situações já estão ocupadas. Então eu tenho que pensar no trigonal do plano original e colocar na bissetriz de um dos ângulos que compõem essa bipirâmide. Em qualquer ângulo que eu escolher, digamos que eu escolher esse daqui, os dois pares de elétrons mais próximos, eles vão tender a se abrir. Se abrir até que situação? Até que eles fiquem completamente opostos em si, porque eles vão ter a mesma repulsão com o par de entrada do que eles vão ter com esse par oposto aqui. Essa situação aqui seria esses dois irem até ficarem na situação em que eles estão retos entre si. Ou seja, este é o arranjo para a situação com 6 domínios totais. Vocês podem perceber que agora, o que nós chamávamos antes de eixo e de equatorial, agora essa distinção não faz mais sentido. Por quê? Porque o que é eixo e equatorial numa direção, quer dizer, pode girar aqui, né, pelos mesmos ângulos, mas na verdade, se eu girar aqui, eu tenho outro eixo e outro equador, se eu girar aqui, eu tenho outro eixo e outro equador. Ou seja, essa estrutura voltou a ser simétrica com todos os ângulos de 90 graus entre si. Ou seja, essa estrutura voltou a ser um sólido regular. Como que nós podemos desenhar ela? Nós podemos imaginar que essa cruz aqui pertence ao plano e em relação a essa cruz nós temos um átomo para frente e um átomo para trás. Ou seja, fica fácil de representar ela da seguinte forma. O átomo de enxofre aqui, os átomos de flúor do eixo principal, os átomos de flúor do eixo secundário. E em relação a esses, nós teremos um átomo de flúor para frente e um átomo de flúor para trás. Então, os átomos que estão no plano, eu desenho por linhas normais. O átomo que está para frente, eu desenho por uma cunha. O átomo que está para trás, eu desenho por um tracejado. E aqui colocando todos os outros domínios de elétron não ligantes que pertencem a cada um desses átomos de flúor. Para eu criar essa estrutura molecular, eu preciso unir todos esses vértices. Então, se eu unir esse vértice aqui, esses dois, eu vou formar um triângulo. Se eu unir esse, com esse, eu vou formar outro triângulo. Se eu unir esse e esse, eu também formo um triângulo. E este e este aqui atrás também formam um triângulo. A mesma coisa aqui para baixo. Eu vou ter aqui e aqui. Eu vou ter aqui e eu vou ter aqui. Ou seja, essa estrutura é formada por 4 triângulos na parte superior, ou seja, um triângulo aqui, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Ou seja, são duas pirâmides de base quadrada unidas pelas suas bases. Poderia se chamar de bipirâmide quadrangular. Do ponto de vista conceitual até poderia. Mas existe um nome um pouquinho mais sofisticado para isso, que seria o caso de domínios totais iguais a 6. O arranjo se chamará octaedro. Por que octaedro? Porque você está unindo 8 lados iguais. Cada um desses triângulos aqui, que compõem uma das faces do octaedro, eles são todos iguais entre si. Ou seja, se você dobrar esse triângulo para cima, vai dar esse aqui. Se você dobrar ele para trás, vai dar este, com este, com este. Se você dobrar para o lado, vai encontrar esses 3. Se dobrar para o outro lado, vai encontrar esses 3. Ou seja, todos esses ângulos serão iguais. Tudo bem? Quais são esses ângulos? Qualquer um deles que você medir, 90 graus para qualquer uma das ligações. Por exemplo, essa com essa,
É 90 graus, só não parece 90 por causa da perspectiva. Mas nós temos que lembrar que essa ligação está apontando exatamente para a parte de trás do quadro. Então, isso seria a situação: domínios totais iguais a 6. No caso, domínios ligantes aqui também é 6. E a geometria também é geometria octaédrica. Certo? Pode ser visualizada essa estrutura também aqui. Ou seja, se eu imaginar essa estrutura do octaedro aqui, com esses 5 no plano, um para frente e um para trás, se eu girar um pouco ela e deixar apenas os átomos do eixo no plano, eu tenho 2 para frente e 2 para trás. Então são 2 para trás, 2 para frente e 2 no plano. Então eu poderia visualizar ela dessa maneira. Se eu colocar esses 2 aqui para frente, coloca assim. Esses 2 aqui para trás. Eu continuo tendo o tetraedro. Por quê? Porque eu posso unir esses vértices. Isso forma um dos triângulos. Aqui forma o outro. Aqui forma o outro. Este com esse passando lá por trás forma o outro. Aqui é fácil de ver a base quadrada que existe no meio. Todos eles unindo com o vértice de baixo. São duas maneiras equivalentes de nós representarmos o octaedro. Qualquer uma delas seria válida numa situação avaliativa. Tudo bem? Domínios totais iguais a 6, domínios ligantes iguais a 6. Quais que seriam os subconjuntos desses domínios aqui? Então vamos imaginar assim. Todos os casos de domínios totais iguais a 6, nós teremos geometria octaédrica. Agora, e se a gente tivesse outros casos? Por exemplo, domínios ligantes iguais a 5, domínios ligantes iguais a 4, domínios ligantes iguais a 3, domínios ligantes iguais a 2. Quais seriam os nomes de cada uma dessas geometrias? Então nós teríamos a seguinte situação. Se eu tiver que tirar um domínio de elétron desse octaedro aqui, eu posso escolher qualquer domínio que me interesse. Por exemplo, eu poderia tirar isso aqui, porque a situação é totalmente simétrica. Isso aqui formaria uma estrutura que é conhecida como pirâmide de base quadrada. É fácil ver, nós temos a base da pirâmide aqui embaixo e todos os vértices unindo com o vértice de cima numa única pirâmide agora. Então, pirâmide de base quadrada.